Que a paz, a graça e a misericórdia do nosso Deus estejam com todos. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, me acompanhem no Evangelho de Mateus, capítulo 27, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós leremos do versículo 33 ao 44. Mateus, capítulo 27, do 33 ao 44. Todos acharam? Diz assim o texto. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Que o Senhor aplique a sua palavra sobre nós. Amém. Os efeitos da cruz. Este é o tema da nossa reflexão, nossa meditação nesta manhã, irmãos. É bem verdade, irmãos, que a cruz é o símbolo do cristianismo. Mas, no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, parece que a cruz acabou tomando uma característica diferente daquilo que é apresentada na palavra de Deus. A cruz acabou sendo romantizada. A cruz acabou se tornando um símbolo mais atrativo, um símbolo mais aconchegante, um símbolo que não retrata de fato aquilo que ela é e aquilo que ela representou na vida do Senhor Jesus Cristo e na vida que representa os seus seguidores. Parece que, para evitar um choque, evitar um confronto, deixar mais aceitável e palatável a sua mensagem, a cruz ela acabou sendo desfigurada. Mas é interessante entender que a cruz sempre fez parte da vida da igreja e da vida dos apóstolos. A cruz era o teor, a cruz era a mensagem que havia na igreja e também nos apóstolos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20, ou melhor, 22 e 23 diz: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A cruz era o teor, era a mensagem da vida dos irmãos da igreja primitiva. A cruz era o símbolo que mostrava e dava a entender que havia uma ruptura do mundo com o cristão com o mundo. O próprio Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ainda em Gálatas, Paulo fala, no capítulo 2, versos 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a cruz era um símbolo que demonstrava a ruptura do homem com o mundo, esse mundo caído, esse mundo corrupto, esse mundo que, como a própria palavra diz, jaz no maligno. A cruz demonstrava um símbolo de ruptura, mostrando agora que o homem não estava mais submisso à lei de Moisés, à lei mosaica, composta de ritos e sacrifícios constantes,
que o homem agora não estava mais submisso não só à lei de Moisés, mas também à lei do pecado e da morte. Esse era o teor da vida da cruz na vida dos nossos irmãos na igreja primitiva. E o próprio Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, e fala também a nós hoje, diz: olha, você quer me seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É bom fazer uma observação, irmãos, que a cruz, ela é diferente daquilo que nós podemos compreender hoje. Eu lamento dizer, mas tomar a sua cruz não significa passarmos por dificuldades financeiras. Tomar a nossa cruz não significa passar por enfermidades. Tomar a nossa cruz não significa ter uma crise conjugal. Tomar a nossa cruz não significa ter o desemprego, embora essas questões sejam ruins e façam parte da vida do cristão, são aflições. Mas Jesus, quando estava falando aos seus discípulos para eles tomarem a sua cruz, eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando, porque a cruz era um símbolo marcante e real na vida daquele povo. A cruz era um chamado para a morte. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: vocês querem me seguir? Estejam dispostos a se entregar por mim, a morrer por mim. Porque o próprio Jesus, mais à frente, ele vai dizer: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que der a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essas são as verdades que, infelizmente, estão deixadas de lado, estão desfiguradas, estão desluídas. Porque a cruz, irmãos, representa isso, uma ruptura com o mundo. A cruz representa isso, uma ruptura com as leis, uma ruptura com os costumes. A cruz é um chamado para a morte. E isso confronta, e isso nos deixa alerta. Isso mexe com o nosso ego, com o nosso desejo. Como o próprio Paulo diz: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A cruz representa isso, é abandonarmos a nossa vida e vivermos a vida de Deus, vivermos a vida de Cristo. E essas verdades precisam ser resgatadas. E para nós resgatarmos essas verdades, nós precisamos voltar para as Escrituras. E para resgatarmos essas verdades e fazer com que, de fato, ela seja o teor da nossa mensagem, o teor da nossa vida, nós temos que voltar para a cruz. E é isso que o apóstolo, no caso Mateus, nos orienta, mostrando aqui as características e os efeitos da cruz. O versículo 34 e 35 diz assim: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Esse aqui é o primeiro efeito da cruz, irmãos. A cruz é um sinal de exposição. A cruz é um sinal de total vulnerabilidade. Aquele que é pregado na cruz não tem escapatória, não tem onde se esconder, não tem onde buscar abrigo, refúgio. A cruz é um sinal total de exposição. A Bíblia fala que repartiram as vestes de Jesus, e aí a gente tem que fazer ponderar esse ponto, porque as pessoas buscam romantizar, como eu falei agora há pouco, a cruz. Colocam Jesus como aquele que morreu, coitado, né, de uma maneira mais bela, de uma maneira mais atrativa. Colocam um lençol encobrindo, né, uma espécie de tanga, cobrindo ali a sua nudez, a sua parte íntima. Mas, de acordo com o que a palavra nos mostra, e até mesmo a história, todos aqueles que eram crucificados, eles eram crucificados de maneira totalmente vergonhosa, todos expostos de maneira nua. Então, Jesus, e não só ele, mas todos que foram crucificados estavam nus. Teve sua vergonha exposta em público. Se hoje, ainda com essa moralidade decaída que nós temos na nossa sociedade, ainda tem pessoas que ficam escandalizadas quando vê a nudez, imagine para aquela época, o nosso Senhor, o nosso Rei, exposto, nu. A nudez, meus irmãos, na Bíblia, ela pode representar justamente essa exposição dos órgãos genitais, tanto masculino como feminino, essa exposição, essa nudez, mas também ela pode representar uma degradação espiritual, uma degradação no caráter, a degradação do comportamento do homem. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, ele vai falar assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Jesus estava ali condenando a igreja de Laodiceia, porque se considerava uma igreja abastada, uma igreja opulenta, uma igreja rica.
Mas Jesus diz, você não sabe que você é pobre? Sim, miserável, cega e nua. E a recomendação do Senhor Jesus Cristo é, compre ouro, compre vestes para que a sua vergonha seja coberta. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que na cruz do Calvário, as nossas vergonhas estavam expostas em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, o nosso pecado estava exposto em Cristo Jesus. Ele, completamente vulnerável, completamente exposto, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados expostos em Cristo, enquanto Ele, com seu sangue, nos cobria. Esse é o efeito da cruz. Completa exposição. Não tem onde se esconder. Não tem onde você se resguardar. Aquilo que é oculto torna-se totalmente público, torna-se totalmente revelado na cruz. Esse é o efeito da cruz. Versículo 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Como uma espécie de deboche, de escárnio, ou até mesmo de ironia, porque Pilatos, naquele momento, talvez de fato surpreso com Jesus se declarando o Rei dos Judeus, colocou essa afirmação como forma de deboche do próprio Cristo, ou até mesmo afronta para os próprios judeus, porque não consideravam e não reconheciam Jesus como o Senhor, não reconheciam Jesus como judeu. E essa é colocada aqui, essa afronta, essa acusação. Jesus é acusado não por crime, não por homicídio, não por roubar, mas por se declarar Rei dos Judeus. Mas é essa afirmação, irmãos, que eu quero destacar, porque independente de ser uma afronta, um deboche, um escárnio do nosso próprio mestre, não deixa de ser uma verdade. Jesus, de fato, é o Rei dos Judeus. E no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala que este texto foi traduzido em 3 idiomas, grego, latim e hebraico, para que todos que vejam entendessem que ali pendurado no madeiro estava o Rei dos Judeus. O que eu quero trazer com isso, irmãos, é que esta verdade ela não ficou presa na cruz. Essa verdade ela não se limitou apenas à cruz. Essa verdade ela foi traduzida. Hoje nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, um livro mais traduzido de todos os mundos, com milhares e milhares de traduções, o livro mais vendido do mundo, com milhares e milhares de traduções. Todos hoje têm acesso à mesma verdade que foi pregada na cruz do Calvário, que Jesus é o Rei dos Judeus. Não só o Rei dos Judeus, mas o nosso Rei e o nosso Senhor. Essa é uma verdade que não ficou presa na cruz. Embora tenha sido uma acusação, mas era uma verdade, e essa verdade precisa e deve continuar sendo exposta. Essa verdade continua e deve continuar sendo pregada, que Jesus é Rei, que Jesus é o Senhor, não apenas dos judeus, mas o Rei do universo, da minha e da tua vida. O versículo 38 vai falar mais um pouco a respeito do efeito da cruz. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus? Deuteronômio, capítulo 18 e 15, Moisés vai dizer, Moisés vai se referir a Jesus como um profeta. E todo aquele que não for ouvido por esse profeta será exterminado no meio do povo. Isaías capítulo 7 vai dizer que Jesus é Emanuel, o Deus conosco. No capítulo 9, ele vai se referir a Jesus como o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Daniel capítulo 2 vai se referir a Jesus como uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. E esta pedra vai esmiuçar todos os reinos. E este reino que esta pedra constituirá não será jamais abalado, jamais será destruído. O próprio Deus, no Éden, vai se referir a Jesus como a semente da mulher, aquele que se manifestará para destruir as obras do diabo, aquele que se manifestará para esmagar a cabeça da serpente, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O anjo, diante de Maria, vai dizer, coloque o nome dele como Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Por isso mesmo, o ente santo que nascerá em ti será chamado Filho de Deus. Este é Jesus, irmãos. Mas quem são esses 2 que foram crucificados com ele? A Bíblia não revela.
A Bíblia não dá esclarecimento. A Bíblia não identifica seus nomes. A Bíblia não revela qual a sua genealogia. A Bíblia não revela se eles são de origem judaica ou são gentis, são romanos, gregos. A Bíblia não revela. A Bíblia só diz que eles eram ladrões. O rei dos judeus, o rei do universo, crucificado junto com ladrões. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? Que a cruz, ela não faz acepção de pessoas. A cruz, ela não vai fazer uma avaliação do seu histórico. Ela não vai avaliar o seu perfil e dizer, não, você não merece estar aqui. A Bíblia não faz a cruz não faz acepção de pessoas. Ela vai cumprir cabalmente o objetivo para o qual ela foi designada. A cruz é cruel, a cruz é implacável. A cruz, ela vai cumprir o seu papel de humilhar, de fazer sofrer, de fazer moer todo aquele que nela foi pregado. Esse é o efeito da cruz. O rei dos judeus, o filho do Deus vivo, o nosso rei, o nosso redentor, pregado junto com ladrões. A cruz, além de não fazer acepção de pessoas, ela vai te rebaixar. Porque o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a própria palavra, foi contado junto com ladrões, com malfeitores. A cruz era o destino para os piores dos delinquentes. A cruz era o destino para as piores pessoas, os crimes mais hediondos, mais baixos. E foi a cruz o destino do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos ladrões, o evangelista Lucas vai falar sobre isso, confrontando o outro porque estava blasfemando a respeito de Jesus, e ele diz assim, nem mesmo estando sob igual sentença, você teme a Deus? Nós, na verdade, com justiça, porque nós estamos pagando pelo aquilo que nossos atos. Mas este homem, o que mal ele fez? O que ele fez? Por que Jesus estava na cruz? Por quê? Porque a cruz não faz acepção de pessoas, irmãos. A cruz não distingue quem nela vai ser pregado. Ela vai cumprir o propósito dela, de fazer doer, de machucar, de condenar, de sofrer. Ela vai humilhar, ela vai rebaixar todo aquele que nela for pregado. E Jesus, aconteceu assim com ele. O versículo 39 fala um pouco mais a respeito dos efeitos da cruz. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. A cruz é um símbolo de solidão. A cruz é um sinal de rejeição. A cruz é um sinal de ingratidão. As mesmas pessoas que foram maravilhadas e ficaram maravilhadas com a sua doutrina, as mesmas pessoas que maravilharam-se com seus ensinamentos, as mesmas pessoas que testificaram os seus milagres e receberam milagres do Senhor Jesus, as mesmas pessoas que estenderam suas vestes, pegaram ramos e declararam, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Essas mesmas pessoas estavam aqui agora, rejeitando o Senhor, balançando a cabeça como sinal de negação, de rejeição, como se o que Jesus estivesse fazendo fosse algo errado. As mesmas pessoas que foram abençoadas por ele, que foram maravilhados com a sua doutrina, agora estão rejeitando o nosso mestre. Ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. A cruz, irmãos, é um sinal de que o homem não sabe escolher. O homem não sabe escolher. Certa vez eu ouvi uma mensagem que diz assim, nós estamos constantemente na mão de Deus. A única vez que Deus esteve na mão do homem, nós o matamos. A cruz é um sinal de que o homem não sabe escolher. O que quereis? Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus?
E as pessoas clamavam: Barrabás, Barrabás. E a este Jesus, o que quereis que eu vos faça? Crucifica-o, crucifica-o. Sinal de ingratidão, de rejeição e de que os homens não sabem escolher. Crucificaram o meu e o teu Senhor. Os irmãos já fizeram algo para alguém e depois foram surpreendidos por esse alguém lançando sobre você aquelas palavras que você já usou. Você dá um conselho, você faz uma ajuda e aquela pessoa, de maneira ingrata, utiliza as suas palavras contra você mesmo. Já aconteceu isso? Se não aconteceu, pode acontecer. Mas se aconteceu hoje, se acontecer, lembre-se que primeiro aconteceu com o Senhor Jesus. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que fizeram. Pegaram as suas próprias palavras e usaram contra ele, de forma a debochar e a tirar o seu crédito. Tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Versículos 41 ao 43. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Nós vimos que a cruz é um sinal de exposição. A cruz, ela não faz acepção de pessoas. A cruz é um sinal de rejeição, de ingratidão. A cruz também, irmãos, é um local de tentação. Eu vejo aqui como a última tentativa de Satanás de impedir o propósito de redenção da humanidade. Ele tentou, na primeira vez, na tentação do deserto, oferecendo ou incitando o Senhor Jesus a transformar as pedras em pães, a se lançar do alto do templo, tentando fazer com que Jesus o adorasse. Uma segunda vez ele tentou, agora através de Pedro, Pedro influenciado por ele, diz: não, mestre, você não precisa morrer. E Jesus o repreende: para trás, Satanás, porque você não cogita das coisas, você só cogita das coisas dos homens e não de Deus. E agora é a última tentativa dele, de impedir o processo de redenção da humanidade. Porque se Jesus, de fato, desce da cruz, e ele poder tinha para isso, irmãos, nós hoje não poderíamos estar aqui. A nossa salvação estaria comprometida. Ele, de fato, tinha poder para isso, porque certa vez ele também falou para Pedro: embainha a tua espada, Pedro, ou você acha que eu não posso rogar ao Pai e ele me enviaria neste momento 12 legiões de anjos? Jesus tinha todo o poder. Com Marta e Maria ele falou: o Pai sempre me ouve. Então, se Jesus desse um brado e dissesse: Senhor, socorro, aquele campo, aquele monte, aquele calvário estaria repleto de anjos para defender e socorrer o nosso Mestre. Mas ainda assim o Senhor Jesus Cristo se manteve firme naquele momento de tentação, naquele momento de opressão, de pressão na sua mente. Os irmãos já se sentiram tão pressionados para resolver determinada questão que vocês cederam e fizeram de qualquer maneira. Era mais ou menos essa sensação que Jesus estava. Era não, mais ou menos não, era. Jesus foi intencionado, pressionado a manifestar ali o seu poder. Se ele assim fizesse, nós hoje não poderíamos estar aqui refletindo sobre o sacrifício dele, refletindo sobre os efeitos da cruz. Nós só podemos, irmãos, falar da cruz e viver como a cruz, lembrando dos efeitos dela, os efeitos da cruz na nossa vida. Se Jesus de fato tivesse dado ouvidos àquele clamor das pessoas, hoje nós não teríamos essa oportunidade de louvá-lo, de engrandecê-lo, de reconhecer o seu senhorio sobre nossas vidas. Confio em Deus, pois venha livrá-lo, se agora de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. É aquela sensação de que nada do que você fez foi de maneira correta. Há uma total rejeição, há uma total insignificância a tudo o que você fez. Foi isso que fizeram com o nosso Mestre. Os efeitos da cruz, irmãos. 1 Coríntios, versículo 1
18, o apóstolo Paulo vai dizer: certamente a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Está sendo pregado nesta manhã a palavra da cruz. E sobre nós está a responsabilidade, irmãos, do efeito que essa mensagem trará às nossas vidas. Se nós ouvimos e não damos crédito, rejeitamos, como a maioria desses homens fizeram, o resultado dessa palavra é condenação. O resultado dessa palavra é perdição. O resultado dessa palavra é rejeição, é banimento total da presença de Deus. Mas se nós demos ouvidos, o resultado é salvação. O resultado é comunhão com o Senhor. Não pensemos, irmãos, que pelo fato de sermos batizados, pelo fato de já termos feito a nossa profissão de fé, não pensemos que pelo fato de nós tomarmos a ceia, darmos nossas ofertas, nós não carecemos de correr desesperadamente para os pés da cruz. Muito pelo contrário. Todos os dias é um dia de nós, é uma oportunidade que nós temos de nos lançarmos aos pés da cruz. Não a cruz tida como um objeto de condenação, não a cruz tida como objeto de dor, sofrimento, não a cruz como objeto de morte, e não a cruz utilizada muitas vezes como um amuleto supersticioso que nós colocamos no pescoço ou penduramos na parede. Todos os dias é um dia de nós nos lançarmos, não a cruz propriamente dita, mas aquele que foi nela pendurado. É a oportunidade de nós corrermos e nos lançarmos aos pés da cruz, nos lançarmos aos pés de Cristo e dizermos: Senhor, perdoa-me. Senhor, restaura-me. Senhor, converte-me. Senhor, salva-me. Os efeitos da cruz, irmãos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nós. Vamos orar. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Fomos confrontados pela Tua palavra. Fomos esclarecidos pelas Tuas verdades. E Te pedimos, ó Deus, que verdadeiramente a Tua palavra tenha efeito em nossas vidas. Que nós possamos olhar para a cruz. Que nós possamos correr para a cruz, sabendo quem foi nela pendurado, quem nela foi exposto. Senhor, Te pedimos que esta palavra verdadeiramente tenha efeito em nossas vidas e traga a cada um de nós restauração. E traga a cada um de nós, aqueles que estão fracos, abatidos, desmotivados, que a palavra da cruz, ó Deus, traga ânimo, vigor e renovo espiritual. Amém. Para aqueles, ó Deus, que estão errantes em seus caminhos, para aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, não entregaram verdadeiramente a sua vida a Ti, que essa palavra traga arrependimento e confissão de pecados. Ó Deus, mas para todos nós que ouvimos, que esta palavra traga salvação, porque foi através da cruz do Calvário que esta salvação se consumou. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor aplique essa palavra em nós, mediante o nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Deus é maravilhoso.